né, Luizão? Falando aí sobre fisiculturismo, falando sobre Libertadores Feminina, sobre Série C, Série B, é bastante assunto, né? Fizemos um resumão aqui do que aconteceu, e agora eu queria a sua opinião sobre alguns aspectos aí que eu sei que você acompanha bastante, os torneios do Campeonato Brasileiro, né? Você também acompanhou as classificações também para a Copa do Mundo. Fique à vontade aí, o espaço agora é seu. Bom, fazendo um resumo rápido aí sobre o futebol, sobre as classificações para a Copa do Mundo, eu acompanhei o jogo do Catar contra o Emirados Árabes. O Emirados Árabes precisava só de um empate para poder ir para a Copa vaga direto, mas no segundo tempo o Catar, que fez um primeiro tempo muito abaixo, no segundo tempo mudou a chave e conseguiu fazer 2-0. Na reta final acabou tendo um jogador expulso, aí foi pressão para todo lado e o Emirados Árabes chegou no gol do 2-1. E é o Qatar treinado pelo Lopetegui, que treinou o Real Madrid, que treinou o Sevilha, campeão de Liga Europa pelo Sevilha. Então, é um Qatar que, em comparação ao ciclo de Copa do Mundo em 2022, é um Qatar já enfraquecido, um Qatar que tem muitos brasileiros. O Lucas Mendes, zagueiro, que jogou no Coritiba na década de 2010 ali, faz parte também do elenco, então é um Qatar enfraquecido, não vejo fazendo muita coisa na Copa, mas conseguiu essa vaga pela segunda vez consecutiva. Cabo Verde vai ser o estreante, as seleções africanas tem o retorno da Argélia para a Copa do Mundo, quase eliminou a Alemanha em 2014, tem a Gana novamente jogando uma Copa do Mundo, a África do Sul, depois de sediar em 2010, retorna para jogar um Mundial. Então é interessante ver essas seleções. Eu particularmente não gosto da Copa do Mundo enxuta desse jeito, mas é mais jogo para a gente acompanhar nessa Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. E falando rapidamente sobre Copa Paulista e Série C, Copa Paulista que Piracicaba venceu o Primavera, eu conversei com o técnico do Primavera. Depois você vê o nome dele que eu acabei esquecendo. Fernando Marchiori, lembrei. Fernando Marchiori, conversei com ele depois do acesso para a primeira divisão paulista, né? O Primavera vai jogar no ano que vem a primeira divisão do Campeonato Paulista. É um time com planejamento, está reformando seu estádio, jogou até a reta final da Copa Paulista no Moisés Lucarelli da Ponte Preta. E tudo indica que o 15 vai escolher a Série D, que também era um desejo do Primavera, e o 15 é treinado pelo Moisés Egert, tricampeão, o único técnico tricampeão na história da Copa Paulista, 2012, 2014 e agora em 2025. E sobre a Série C, é o São Bernardo que consegue seu acesso inédito, bateu na trave no ano passado sob o comando do Ricardo Catalá e agora consegue o acesso. O Náutico, que foi a melhor defesa da primeira fase e da Série C, em geral, consegue o retorno sob o comando do Hélio dos Anjos. Ponte Preta, que caiu no ano passado, conseguiu o seu acesso, que tem o Marcelo Fernandes, que treinou o Guarani na primeira fase, foi demitido e acabou treinando na reta final da primeira fase e conseguindo subir, levando a Ponte Preta para a final e evitando que o Guarani subisse. Então, é as coisas do futebol. E o Londrina que começou o campeonato com Claudinei Oliveira e contratou o Roger. Roger é ex-atacante, Sport, Botafogo, São Paulo. O Roger subiu o Atlético ano passado e sobe o Londrina esse ano. Inclusive, continuando na Série C, amanhã vou fazer a gravação do bate-papo com o Ricardo Catalá, técnico do São Bernardo, que subiu a equipe pela primeira vez à Série B do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira o papo vai ao ar, então grava amanhã e quinta-feira vai ao ar lá no meu canal Papo Técnico. Bom, tô de volta aqui, tive alguns problemas técnicos, mas queria fazer uma pergunta pro Rafa sobre a questão das seleções classificadas, né, Rafa? Você que está acompanhando aí, tivemos algumas seleções que se classificaram hoje. Ontem tivemos a classificação heróica do Cabo Verde, pela primeira vez na história, fiquei muito feliz, né? Eu gosto quando acontecem essas classificações de seleções pela primeira vez, né, numa Copa do Mundo. Tivemos também a Gana, que já é tradicional em Copas do Mundo, a África do Sul, o Catar, que vai para a sua segunda Copa do Mundo, e a primeira, né, de forma assim, pelas eliminatórias,
porque na última ele era o país sede, então automaticamente ele tinha que estar, né? Mas agora, pela primeira vez, ele consegue uma vaga através das eliminatórias, e tivemos também a Inglaterra, né, jogando muito bem contra a Letônia, e por fim a Arábia Saudita, né? Muitas seleções aí completando o gabarito do grande número de 48 seleções para a Copa do Mundo. Faltam algumas ainda, mas já temos um bom número já classificado. Isso mesmo, já temos aí um bom número. Inclusive, quem poderia ter se classificado já hoje, de forma matemática, seria Portugal, né? Mas Portugal cedeu o empate no fim do segundo tempo. Inclusive, o Cristiano Ronaldo marcou os 2 gols, né, de Portugal, tanto o gol de desconto e o gol da virada no primeiro tempo. Né? Agora só faltam 52 gols, né, para a marca 1000 do CR7. Poderia ter se classificado hoje também, mas vai ficar para o mês que vem. Sobre as seleções aí citadas, gostei muito da África do Sul, que ela não ia na Copa desde... outra seleção também que não foi nas outras Copas. A última vez que ela tinha ido foi quando ela sediou, em 2010, né, que foi um grande sucesso, com o João Santana pela Copa das Confederações e o Parreira na Copa do Mundo. O Cabo Verde também histórico, mas, por outro lado, eu concordo também, eu estava acompanhando a live com o Luizão, que 48 seleções é muito inchado para uma competição, acaba perdendo um pouco do brilho, mas, por outro lado, é bem interessante você ver seleções que, no formato antigo, vamos dizer que não teriam chance, como o próprio Cabo Verde, o Catar agora se classificando via eliminatórias, inclusive teve mais 2 seleções da África hoje, se eu não me engano, acho que foi Costa do Marfim e Senegal, foram as últimas seleções classificadas agora à noite, e outras seleções, e as demais seleções, a Arábia Saudita também, como sempre, confirmando a sua presença, e vamos ter aí uma Copa bem interessante. Agora, sobre a questão ainda da seleção brasileira, realmente o futebol está globalizado, porque não tem bobo mais do que o futebol. Porque a gente viu, a gente sempre está falando aqui que foi a primeira vitória do Japão contra o Brasil e tudo mais, mas como vocês também disseram, o Japão venceu a Espanha, venceu a Alemanha na última Copa do Mundo, então é um ciclo, né, da última Copa do Mundo para cá, bem consistente do Japão, enquanto que a gente, graças, né, a problemas externos e outros problemas, só agora que a gente está tentando ter uma cara, né? E por mais que estamos aí a menos, um pouco mais de 8 meses para a Copa do Mundo, mas mesmo assim é um pouco... tudo bem que vai ser ainda período de teste, mas vai ser muito difícil agora você ter erros, né? Porque esses erros com que a gente viu na Copa do Mundo não pode acontecer, porque vira eliminação. E outro fato importante, né, que inclusive foi até citado nas mídias, esse mesmo placar do Japão na Copa de 18 foi o contrário, né? O Japão começou vencendo a Bélgica nas oitavas de final, estava todo mundo crente que o Japão ia enfrentar o Brasil e tudo mais, mas aí acabou sofrendo a virada. E agora, anos depois, o Japão fez o contrário, estava perdendo de 2-0, e pela primeira vez a seleção brasileira levou uma virada de 3 gols diante de uma seleção. Então, por outro lado, o Japão realmente está fazendo história e está sabendo jogar a Copa do Mundo. E vai saber jogar a Copa do Mundo, e não é de hoje. Já é de algumas Copas atrás. E agora, com o novo técnico, vai ganhando a experiência. É verdade.